Você já se perguntou o que se esconde por trás da beleza gelatinosa das águas-vivas? Esses seres aparentemente simples escondem um mundo de complexidade e mistérios que intrigam cientistas há décadas. Se você é fascinado pelas maravilhas do oceano e quer desvendar os segredos das águas-vivas, continue assistindo. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo sobre a vida marinha. As águas-vivas, também conhecidas como medusas, são criaturas fascinantes que habitam os oceanos do mundo, desde as águas frias e escuras do Ártico até os recifes de coral coloridos dos trópicos. Essas criaturas antigas, que evoluíram há mais de 500 milhões de anos, representam um dos mais antigos grupos de animais multicelulares na Terra, remontando a um período em que a vida ainda estava se adaptando a um planeta em constante transformação. A aparência gelatinosa e translúcida das águas-vivas é um dos seus traços mais marcantes. O corpo, conhecido como umbrella, é composto por uma massa gelatinosa, o mesogleia, que proporciona suporte e flexibilidade. A mesogleia é composta principalmente por água, o que confere às águas-vivas sua notável capacidade de flutuar e se mover com graça através dos oceanos. Essa estrutura gelatinosa também fornece proteção contra predadores, pois a sua consistência dificulta a captura por animais maiores. Mas a aparente simplicidade das águas-vivas esconde uma complexidade surpreendente em sua estrutura e funcionamento. Suas células são organizadas em camadas distintas, formando tecidos que desempenham funções específicas, como a contração muscular, a digestão e a reprodução. As águas-vivas possuem um sistema nervoso difuso, sem um cérebro central, que permite a coordenação de seus movimentos e reações a estímulos externos. Esse sistema nervoso primitivo é capaz de detectar mudanças na temperatura, na pressão e na presença de presas e predadores, permitindo que as águas-vivas naveguem em seu ambiente e respondam a desafios. A estrutura única das águas-vivas, que combina fragilidade e resistência, é crucial para sua sobrevivência. As células do corpo são interligadas por um sistema de canais que permite a circulação de água e nutrientes, transportando o som dos oceanos e para a saúde do planeta. Neste vídeo, vamos explorar os diferentes tipos de águas-vivas, seus mecanismos de defesa, sua importância na cadeia alimentar e como elas se adaptam a diferentes ambientes marinhos. A diversidade das águas-vivas é notável, abrangendo uma variedade de formas, tamanhos e cores. Desde as minúsculas águas-vivas que medem apenas alguns milímetros até as majestosas águas-vivas caixa, com seus tentáculos longos e venenosos, a classe Scyphozoa, que inclui a maioria das espécies conhecidas, apresenta uma diversidade impressionante. As águas-vivas também se distinguem por sua capacidade de se adaptar a diferentes condições ambientais, desde as águas frias e profundas até as águas quentes e rasas. Elas se alimentam de uma variedade de organismos, incluindo plâncton, peixes pequenos e outros invertebrados, desempenhando um papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Também vamos desvendar os segredos por trás de sua capacidade de bioluminescência, sua reprodução e os perigos que elas representam para os humanos. A bioluminescência, a capacidade de produzir luz através de reações químicas, é uma característica fascinante das águas-vivas. Essa habilidade pode ser utilizada para comunicação, atração de presas ou defesa contra predadores. Algumas espécies, como a água-viva bioluminescente, a Eichorea vitoria, produzem uma proteína verde fluorescente, GFP, que tem sido amplamente utilizada em pesquisas biomédicas. As águas-vivas se reproduzem de maneira peculiar, alternando entre uma fase de pólipo, fixo, e uma fase de medusa, móvel. O pólipo se reproduz assexuadamente, formando novas medusas, enquanto as medusas se reproduzem sexuadamente, liberando ovos e espermatozoides na água. Embora as águas-vivas sejam criaturas fascinantes e importantes para o ecossistema marinho, elas também podem representar um risco para os humanos. Algumas espécies, como a água-viva caixa, Chironex fleckeri, possuem veneno extremamente potente que pode causar sérias lesões ou até mesmo a morte. É essencial estar ciente dos perigos das águas-vivas, especialmente durante atividades aquáticas em áreas onde elas são os oceanos do mundo há milhões de anos. Com seus corpos transparentes e formas variadas, elas parecem flutuar sem esforço pelas águas. Mas por trás dessa aparência delicada, existe uma história evolutiva rica e um papel fundamental nos ecossistemas marinhos. As águas-vivas, com seus longos tentáculos e corpos gelatinosos, representam um dos grupos de animais mais antigos do planeta, surgindo há cerca de 500 milhões de anos. Essa longa jornada evolutiva resultou em uma diversidade impressionante, com mais de 2.000 espécies conhecidas, cada uma com adaptações únicas para sobreviver nos mais diversos ambientes marinhos. Embora sejam frequentemente vistas como criaturas primitivas, as águas-vivas são, na verdade,
animais complexos com uma estrutura única e um ciclo de vida intrigante. Sua anatomia, apesar da aparência simples, é um exemplo fascinante de adaptação evolutiva. A estrutura do corpo de uma água-viva, conhecida como medusa, é formada por uma camada externa gelatinosa chamada mesogleia, que contém células nervosas, musculares e reprodutivas. Essa estrutura flexível permite que as águas-vivas se movam com graça e eficiência pelas águas, impulsionadas pela contração muscular e pela propulsão a jato. A peculiar estrutura da água-viva não se limita apenas ao seu corpo, mas também ao seu ciclo de vida, que é marcado por uma metamorfose complexa. O ciclo de vida de uma água-viva típica começa com um ovo fertilizado, que se desenvolve em uma larva chamada plânula. A plânula é uma larva livre natante que se fixa ao fundo do mar, se transformando em um pólipo. O pólipo é um organismo séssil, que se reproduz assexuadamente, gerando novos pólipos e também medusas, que são as formas adultas que conhecemos. As águas-vivas desempenham um papel crucial nos ecossistemas marinhos, influenciando a cadeia alimentar e a dinâmica das populações de outras espécies. Como predadores, as águas-vivas se alimentam de plâncton, pequenos peixes e outros organismos, e, por sua vez, servem como alimento para diversas outras espécies, como tartarugas marinhas, peixes e outras águas-vivas. No entanto, o crescimento descaracterizados por seus corpos radialmente simétricos e por possuírem células urticantes chamadas cnidócitos. Os cnidócitos são responsáveis por injetar toxinas em suas presas, imobilizando-as para que possam ser consumidas. A ação dos cnidócitos é rápida e eficiente, garantindo a captura e a neutralização da presa. Quando um cnidócito é estimulado, seja pelo toque ou pela presença de uma presa potencial, um filamento urticante é disparado para fora da célula, contendo a toxina. Essa toxina pode ter diferentes efeitos, como paralisia, dor intensa e até mesmo a morte do animal. O disparo do filamento é tão rápido que é quase impossível escapar da ação do cnidócito. As águas-vivas podem ser encontradas em uma variedade de habitats marinhos, desde águas superficiais até as profundezas do oceano. A maioria das espécies de águas-vivas prefere águas quentes e rasas, onde a abundância de alimento e a luz solar são ideais para seu desenvolvimento. No entanto, existem algumas espécies que conseguem sobreviver em ambientes mais desafiadores, como águas frias e profundas, ou mesmo em ambientes de água doce. A adaptação às diferentes condições ambientais mostra a grande capacidade de sobrevivência desses animais. Existem milhares de espécies de águas-vivas, cada uma com suas características únicas. Algumas espécies são minúsculas, com apenas alguns milímetros de diâmetro, enquanto outras podem atingir tamanhos impressionantes, com tentáculos que se estendem por metros. A diversidade de formas, cores e tamanhos nas águas-vivas é um espetáculo fascinante da natureza. As diferentes espécies de águas-vivas possuem adaptações específicas para seus habitats e modos de vida. Por exemplo, as águas-vivas que vivem em águas rasas geralmente possuem cores brilhantes e padrões complexos para atrair presas ou para se camuflar. Já as águas-vivas que vivem em águas profundas, onde a luz do sol é escassa, geralmente possuem corpos transparentes e bioluminescência para se comunicar ou para atrair presas. As águas-vivas desempenham um papel importante nos ecossistemas marinhos, atuando como predadores e presas. Elas se alimentam de pequenos organismos planctônicos, como zooplo-milímetros de diâmetro, enquanto outras podem atingir tamanhos impressionantes, com tentáculos que podem se estender por vários metros. As menores águas-vivas, como a Hydra vulgaris, medem apenas alguns milímetros de diâmetro e são quase invisíveis a olho nu. Já a Cyaneia capillata, também conhecida como água-viva gigante, pode alcançar mais de 2 metros de diâmetro. Seus tentáculos podem se estender por até 30 metros, tornando-a um dos maiores animais marinhos do mundo. A Chironex fleckeri, uma espécie extremamente venenosa encontrada nas águas da Austrália, também pode ser bastante grande, com uma cúpula de até 30 centímetros de diâmetro e tentáculos que chegam a 3 metros de comprimento. As águas-vivas se alimentam de uma variedade de organismos, incluindo plâncton, peixes pequenos, crustáceos e outras águas-vivas. Sua dieta varia de acordo com a espécie e o habitat. As águas-vivas menores, como a Hydra vulgaris, se alimentam principalmente de plâncton, que são organismos microscópicos que flutuam na água. As águas-vivas maiores, como a Cyaneia capillata, são predadoras mais generalistas e podem capturar e consumir peixes, crustáceos e outras águas-vivas. O mecanismo de alimentação das águas-vivas é bastante simples. Elas usam seus tentáculos para capturar e paralisar suas presas, que são então engolidas para o interior da cavidade gastrovascular da água-viva.
Elas são predadoras vorazes e desempenham um papel crucial na cadeia alimentar marinha. As águas-vivas são um elo importante na teia alimentar marinha, controlando as populações de suas presas e servindo como alimento para outros animais, como tartarugas marinhas, peixes e aves marinhas. As águas-vivas também podem desempenhar um papel crucial na regulação dos ecossistemas marinhos, ajudando a controlar o crescimento de algas e outras plantas aquáticas, e a manter o equilíbrio da cadeia alimentar. O papel das águas-vivas como predadoras é fundamental para a manutenção da biodiversidade e saúde dos oceanos. Embora as águas-vivas sejam criaturas fascinantes, algumas espécies podem representar um perigo para os humanos. As águas irritação na pele, dor intensa e, em alguns casos, até mesmo a morte. Os picos de águas-vivas são um problema crescente em várias partes do mundo, especialmente durante o verão. Esses eventos, frequentemente associados a flutuações climáticas e poluição, podem prejudicar o turismo, a pesca e a saúde humana. As águas-vivas possuem uma estrutura única, composta por uma campana gelatinosa que abriga seus órgãos internos e tentáculos que se estendem para capturar presas. A campana, que é a parte mais visível da água-viva, é composta por uma camada de células externas que dão à água-viva sua forma e cor. Essas células, chamadas de células epidérmicas, protegem o animal das agressões externas e permitem que ele flutue na água. A camada interna da campana é composta por uma camada de células chamadas de células endodérmicas, que formam o revestimento do intestino da água-viva. Entre a camada externa e a camada interna da campana, existe uma camada de células chamada de mesogleia. A mesogleia é uma substância gelatinosa que é responsável pela estrutura da campana e também contém células nervosas e células musculares. Os tentáculos da água-viva são filamentos longos e finos que se estendem da borda da campana. Os tentáculos são cobertos por células chamadas de cnidócitos, que contêm estruturas semelhantes a agulhas chamadas de nematocistos. Os nematocistos são cápsulas contendo um veneno que é liberado quando a água-viva é tocada. O veneno das águas-vivas pode causar irritação na pele, dor intensa e, em alguns casos, até mesmo a morte. O veneno das águas-vivas é uma mistura complexa de substâncias químicas que podem variar de acordo com a espécie da água-viva. Os picos de águas-vivas são eventos periódicos que ocorrem em diferentes partes do mundo. Esses picos podem ser causados por uma variedade de fatores, incluindo flutuações climáticas, poluição, mudanças nas correntes oceânicas e sobrepesca. As mudanças climáticas, em particular, estão sendo apontadas como um fator importante nos picos de águas-vivas. As temperaturas mais altas do oceano e a acidificação dos oceanos, a parte mais visível da água-viva, é composta por uma substância gelatinosa chamada mesogleia, que proporciona sustentação e flexibilidade. Essa estrutura gelatinosa, que constitui a maior parte do corpo da água-viva, é composta principalmente por água, mas também contém algumas células, fibras colágenas e proteínas estruturais. A mesogleia é responsável por conferir à água-viva sua forma característica, semelhante a um sino ou um guarda-chuva, e permite que ela se mova e flutue na água com relativa facilidade. A mesogleia, apesar de sua aparência gelatinosa, é uma estrutura complexa e fascinante. Ela abriga uma variedade de células, incluindo células nervosas, células musculares e células produtoras de muco. Essas células desempenham funções importantes para a sobrevivência da água-viva, como a percepção do ambiente, a locomoção e a proteção contra predadores. A mesogleia também contém uma rede de fibras colágenas que conferem à água-viva sua flexibilidade e resistência. Essas fibras ajudam a suportar o peso do corpo da água-viva e permitem que ela se dobre e se estique sem se romper. Os tentáculos, que podem ser longos e finos, são cobertos por cnidócitos, células altamente especializadas que contêm toxinas. Os cnidócitos são células exclusivas dos cnidários, grupo que inclui as águas-vivas, corais, anêmonas do mar e hidras. Essas células são caracterizadas por sua estrutura complexa e por conterem um organelo chamado nematocisto. Os nematocistos são cápsulas minúsculas que contêm um fio enroscado e uma toxina. Quando um tentáculo entra em contato com uma presa ou um predador, os cnidócitos são acionados, liberando toxinas que imobilizam o alvo. A toxina liberada pelos cnidócitos é altamente potente e pode causar dor, inflamação e até mesmo paralisia em suas vítimas. A força da toxina varia entre as diferentes espécies de águas-vivas. Algumas espécies possuem toxinas relativamente fracas, que causam apenas uma sensação de ardência, enquanto outras possuem toxinas extremamente potentes, que podem ser fatais para humanos.